aqui no destaque, que a gente tem que olhar o rótulo dos alimentos, que a gente tem que ver o que tem ali, né, de quantidades de caloria, quais são as propriedades nutricionais, quanto que tem de sódio, quanto que tem de gordura. E isso é tão importante que agora houve uma mudança na rotulagem, gente, das embalagens e dos alimentos, e isso me parece que ficou mais claro da gente entender. Nós convidamos a Cristiane Renata, ela é nutricionista e ela quem vai nos explicar sobre essa mudança, né, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Uma alegria estar aqui, tudo bem? Que bom. E vamos tentar explicar de uma maneira bem fácil. Isso. Para o pessoal entender mesmo. O que mudou, né? Que vem por aí. Muito bem, a gente tem uma imagem, vamos mostrar então, do que realmente mudou. Olha ali, em relação aos nutrientes e a forma como que isso agora passa a ser explicado nos rótulos dos alimentos. Vamos deixar essa imagem para as pessoas entenderem. Perceba assim que ali tem primeiro nutriente, segundo e terceiro. Isso, por quê? O que é isso? Funciona assim, quando a gente pega uma embalagem, o rótulo estava atrás. Agora, com essa nova lei, ele vem na frente. Isso é muito bacana, você não precisa virar. Vai estar na frente essa questão do rótulo. Uhum. E quando nós observamos os ingredientes, Andréia, funciona assim. Os 3 primeiros é a concentração maior daquele produto. Um exemplo, eu vou comprar uma bolacha, um biscoito integral. Mas eu vou ler o primeiro ingrediente dele, está escrito farinha enriquecida de ferro. E o segundo ingrediente, farinha 100% integral. Então, quando a gente vai para essa leitura, a gente observa, opa, não é 100% a farinha integral, tem uma farinha ali. Então, os 3 primeiros ingredientes é o que mais aquele produto tem. Então, a gente vai observar, eu quero escolher um produto com menos açúcar. Se está escrito ali nos ingredientes os 3 primeiros, ele já é enriquecido de açúcar. O que vem? O que acontece? Antes era assim, um biscoito vinha lá 30 gramas, 2 bolachinhas ou uma bolachinha, eu vou pegar a bolacha recheada. 2 biscoitinhos de bolacha recheada, estava lá marcando 150 calorias. Daí dá 30 gramas, 40 gramas. Com essa nova rotulagem, padronizou. Agora é 100 gramas para tudo. 100 gramas ou 100 ml. Fica mais fácil a leitura e a gente não precisa fazer esses cálculos que a gente fazia antes. Mas espera lá, eu não vou comer só meia colher de sopa desse produto aqui, eu vou comer 3 colheres, daí eu vou ter que fazer vezes 3. E essa lupinha que está aparecendo ali? Essa lupa funciona assim. Quando esse alimento ele tem um teor maior de gordura saturada, de sódio ou de açúcar, ele vem marcando ali na embalagem. Vou dar um exemplo. Então lá, 100 gramas de um achocolatado. Ele tem ali, colocar ali 8 gramas de açúcar. Não vai ter essa lupinha. Por quê? Porque essa lupinha, ela só vai ser colocada acima de 14,9 gramas. A cada 15 gramas, vamos colocar lá, e a cada 14 gramas, de 10 a 14 gramas de açúcar para 100 gramas daquele produto inteiro. Porque é um alerta? É um alerta. Só que, porém, a gente precisa tomar a nota assim. Vou dar o exemplo do achocolatado. Se eu comprei um achocolatado 70% cacau, 70% dele é cacau e 30% dele é açúcar. Eu acho que eu já vim até com um tema aqui no seu programa. Porém, eu não vou usar 100 gramas para adoçar o meu leite, um exemplo. Eu vou usar uma quantidade menor. Então, por mais que tenha lupinha, é seguro para o meu consumo. Agora, se eu vou consumir essas 100 gramas de achocolatado, que ali é normal, ele não tem quase nada de cacau, o que acontece? Ele não tem a lupa, só que eu vou usar uma quantidade maior que 100 gramas. Então, a gente precisa tomar nota nessa questão. Então, a questão do açúcar, sódio e gordura saturada é obrigatório a indústria colocar na embalagem se aquele produto tem alto teor disso com 100 gramas. Perfeito. Mas, às vezes, eu vou consumir 200 gramas daquele produto. Mas está sendo avisado. Mas está sendo avisado. A ideia, eu acho que do Ministério da Saúde é da saúde? Sim, a Anvisa vem com essa proposta, é algo bom. As indústrias foram avisadas há 2 anos antes, então a indústria já tem esse conhecimento há 2 anos antes. E o que precisa mudar? Se muda o nosso comportamento da população, nessa questão do paladar, de querer algo menos doce, a indústria vai se adaptar, porque a indústria ela quer vender. E ela quer vender o que o consumidor está pedindo. O que o consumidor está pedindo? Entende?
Vamos mostrar como que era a Vamos, anterior? aham. Pra gente ver, olha como que era. Essa que a gente tinha, olha a diferença, né? Sim, olha o que acontece. Às vezes se eu pegava uma embalagem azul, esse fundo desse rótulo vinha azul, daí é difícil também de enxergar. Agora não, agora tem que ser branco. Então essa rotulagem é inteira branquinha e com escrito preto para ficar bem... Isso. Essa aí era a anterior. Isso. Então agora é a nova que a gente Ah, tem. isso, Essa é a anterior. já adiantei. Como era, né? Isso, aham. Era desse jeito, tá vendo? Tudo pequenininho. E perceba lá, ó, porção 50 ml. Você determinava se você queria calcular com 50, com 30. Agora não, pode mudar Muda a pra você próxima, ver. ó. Agora a próxima já é assim. É obrigatório 100 gramas ou 100 ml. É padrão. E o tamanho da fonte também, né? Ó. Perfeito, perfeito. Grande, texto preto com fundo branco, que antes era aquele colorido que a gente não entendia nada. Inclusão desses novos nutrientes, que agora é obrigatório. E referências nutricionais baseadas nisso que você está falando, que é os 100 gramas ou 100 ml do alimento. Perfeito. Por que essa quantidade? Eles resolveram padronizar para ficar mais fácil para o consumidor. Porém, tem alimento que eu consumo menos do que essas 100 gramas, dei o exemplo do achocolatado 70%, e tem alimento que eu consumo bem mais. Vou pegar um iogurte, é 200 ml, 170 ml ali desse iogurte, então eu preciso dobrar esse cálculo. Vou dar ali não tá a calorias, mas se eu colocasse açúcar ali totais 10 gramas, eu vou dobrar, eu vou estar consumindo 20 gramas de açúcar. Claro para quem está comprando. Perfeito. Para saber. Essa é a intenção, Essa né? é a Avisar intenção. quanto que tem ali do alimento bem explicadinho e quanto ele vai comer se ele comprar a quantidade a mais do que está ali. Daí a pergunta é, mas daí não vai afastar o consumidor? A empresa colocando essa informação? Na verdade, tem dois pontos aí, porque quem é daquele alimento, daquele hábito alimentar errado, ele não tem hábito dessa leitura, mas é um alerta ali para ele. Agora, quem tem esse hábito dessa leitura, de procurar o mais saudável, eu vou falar algo a mais. Além de ficar preso à lupa, fica preso aos ingredientes daquele produto e qual quantidade que você vai consumir daquele produto. Um pacotinho de biscoito, a gente come 2, Andréia? Fala sério, se eu estiver aqui assistindo o seu programa, eu vou comer um pacote inteiro. É verdade. Bom, né? Ninguém vê. Vamos às informações nutricionais, que agora, olha, você explicou muito bem. A gente separou bem a tarja de como que vai ser explicadinho isso, para que realmente a pessoa vai olhar, é o que ela vai estar vendo ali na frente dela. Então, perfeito. Então, 100 gramas daquele produto tem X calorias. Perfeito. Carboidrato, então a quantidade daquelas 100 gramas, quanto de carboidrato que eu vou consumir. O açúcar total, o açúcar adicionado, esse é um detalhe. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que até 14,9 gramas não tem a lupinha. 15 gramas já tem a lupinha. Tem a lupa. Daí você pensa naquele produto, poxa, o meu tem 15 gramas, o meu tem 16 gramas, mas eu quero tirar essa lupinha do meu produto. Daí que a gente tem que tomar nota e ler os ingredientes para ver se não foi colocado esse açúcar adicional, que é os adoçantes que a gente veio conversar aqui. Então aí vai fazer aquele jeitinho, a indústria brasileira, de te enganar para você achar que tá comendo uma coisa e não tá. Ó, a gente tá ao vivo no 3027-9623, já sabe, é o nosso WhatsApp para você participar, QR Code na tela, só apontar a sua câmera e já vem pra cá. E a gente anunciou o tema e aí tem um monte de dúvida, porque é algo novo, tem produto que já tá com nova rotulagem, tem produtos que ainda não tá. A gente vai começar a ver nas prateleiras e aí a galera quer saber o seguinte, Cris, primeira pergunta que chegou. Por que os nomes dos ingredientes vêm em inglês ou em uma linguagem que a gente não entende? Por que isso não muda? As indústrias deveriam ser obrigadas a padronizar e a colocar tudo em português. Gisele da Zona 2. É verdade. Bem concordo. Caramba, eu também não entendo nada, tem hora lá. Mas é igual contrato de advogado. Tem que mandar alguém para traduzir. Perfeito. E fazer uma boa leitura, Porque ficar senão... contrato uns 3, 6 meses ali para ver se realmente você assina ou não. O que acontece é assim, ele é o nome científico. Vou dar um exemplo. A maltodestrina, principalmente nessa parte de suplementação. Para nós nutricionistas, quando nós lemos maltodestrina, é açúcar, é carboidrato. Aí eu vou ler. Daí você vai falar, eu comprei esse aqui, não tem, deve ser bom para a saúde. Consegue entender? Então,
E tem outras coisas, tem outras substâncias aí. Lembra que eu sempre falo assim, olha, se você não entender o que está escrito, jamais leve para sua casa. É verdade. Vai levar bem pouco. Boa. Mas uma outra pegada é assim, se a gente for transferir tudo para o português também, que não é porque é científico, eu vim pensando assim, algo fácil como se fosse a Apple. Imagina a gente falar assim, qual que é o seu celular? É maçã. A gente não vai... Então... Entendi. A maçãzinha. Então é por isso, porque é científico, é padrão e aquele nome, pronto, acabou. Quando a gente está na área acadêmica, a gente vai ler um artigo, fica mais fácil pra gente também. Porque se eu vou ler inglês ou espanhol e tal, aquele nome é aquele nome padrão, ele não muda, fica mais fácil de entendimento. Você acha que até o comecinho do ano que vem todo mundo já vai estar com a rotulagem correta? Daí, assim, há 2 anos atrás, as indústrias já foram avisadas, tem produto que a validade deles demora um pouco, então a indústria atende agora, que essa lei saiu acho que dia 11 de outubro, se eu não estou enganada, no mês passado, tem de 12 meses a 36 meses para toda a rotulagem dela ser mudada. Perfeito. Porque é um trabalho calcular essa rotulagem. Então, até o ano que vem a gente já deve estar com tudo certinho. Obrigada. Eu que agradeço. E olha, é maravilhoso você trazer esse tema, Obrigada. porque para esclarecer para a população Sim. e a gente ser amigo desse alimento. Isso que nós precisamos ser. Quanto mais informação e saber o que a gente come, melhor. Perfeito. Né? E a gente está sempre de olho nisso. Obrigada, Cris. Sempre disposta a nos ajudar aqui com